Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série do Papo Artístico Literário. Lembrando sempre que a nossa série busca o quê? Valorizar as raízes nossas, os bens materiais e imateriais e as pessoas, aqueles que fizeram e fazem a história. E hoje nós temos a visita do professor Jackson Carvalho. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor Robson? Olá, estudantes, como é que vocês estão? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje, participando deste papo artístico literário, conversando um pouquinho sobre uma figura importantíssima do nosso cenário artístico cultural aqui de Pernambuco, e eu estou muito feliz de estar aqui presente. Queria também aproveitar a oportunidade de mandar um beijo, um abraço para os meus alunos da Escola Maria da Conceição, do Rego Barros Lacerda. Vou falar sobre esse nome hoje também, a gente vai conversar sobre isso. E mandar um abraço para todos que estão assistindo também. Professor Jackson, eu gostaria de lembrar ao senhor e a todos os nossos estudantes e professores também que nós estamos aqui sem máscara, porque nós temos aqui um biombo, estamos seguindo o que? O protocolo contra a Covid-19 e que você, estudante, também tenha em casa com a sua família esse cuidado. Mas qual será o tema da aula de hoje? Na tela, o professor Jackson vai dizer. Bom, na aula de hoje vamos bater um papo sobre o artista Francisco Brenan, um pernambucano apaixonado pelas artes. Francisco Brenan, um nome muito comum, né? Muito conhecido, Muito comum. né? Isso em nosso estado. Quem é Francisco Brenan? Vamos conhecer um pouco sobre ele, professor. Na tela nós temos. Bom, nessa tela aí temos uma imagem que talvez vocês conheçam. É um cartão postal de Recife. Vocês provavelmente já devem ter visto, já devem ter tirado foto com esse fundo aí, com essa imagem de fundo. E essa imagem é uma das várias obras do artista Francisco Brenan. Aí nós temos a Torre de Cristal, que faz parte do Parque de Esculturas do Francisco Brenan, que fica lá no Marco Zero, que é cartão postal do Recife. Todo mundo conhece, né? Ô, professor, eu achei interessante quando o senhor fala justamente essa questão de que é um cartão postal do Recife, porque eu já encontrei vários recortes de revista que há assim, por exemplo, a Torre Eiffel representando Paris, o Cristo, né, do Rio de Janeiro, e a Torre de Cristal, né, a Torre de Cristal aqui em Pernambuco, não é isso? Sim. E lembrar que o nosso cenário aqui, ó, Recife, Sim. a Veneza brasileira. Pois é. Na tela nós temos mais informações, não é isso? Bom, então, passando aqui algumas informações sobre o Francisco Brenan. O nome completo dele é Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brenan. Ele nasceu no dia 11 de junho de 1927. Ele faleceu no dia 19 de dezembro de 2019, há pouco tempo, né? Faz só alguns anos. Ele era ceramista, escultor, desenhista, pintor, tapeceiro, ilustrador e gravador. E aí tem uma imagem do artista Francisco Brenan. Informação interessante que o senhor traz para mim é justamente outro ponto, né? Porque quando a gente pensa em Francisco Brenan, na minha mente vem logo ceramista, aí o senhor traz justamente desenhista, né? Tapeceiro, né? Ilustrador, gravador, outros pontos. Olha aí, estudante, estão vendo que justamente quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende que não sabe nada e temos que estudar justamente. E é essa questão, né? De valorizar o que é nosso. Francisco Brenan. Na tela. Pois é. Então, bom falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas conhecem o Francisco Brenan pelo seu trabalho enquanto escultor, ceramista, mas vamos falar também sobre a formação artística dele, né? Qual é a formação dele? Então, ele, na verdade, como vocês sabem, né? O sobrenome Brenan é um sobrenome muito conhecido aqui no Pernambuco. Ele começou a sua vida artística por influência do seu pai, da sua família, que sempre esteve muito ligado às artes. Então ele sempre esteve lá na sua casa, convivendo com um pai que gostava de literatura, que gostava de pintura, que gostava de inúmeras coisas. E depois ele
foi começando a ganhar gosto por esse assunto, foi começando a sentir interesse por essa parte, né, do trabalho artístico. O pai dele também colecionava algumas obras de arte e ele começou, ainda jovem, a sentir interesse por esse campo. E com a ajuda também de alguns outros artistas, o Abelardo da Hora também, que é um escultor aqui também de Pernambuco, também foi o que deu algumas noções básicas para ele do trabalho com a cerâmica e tudo mais. Mas o importante de se falar, professor, é que ele não iniciou como ceramista. Não? Não, ele não iniciou como ceramista. O trabalho dele começou ainda na pintura. Ele começou como um pintor, certo? Ele foi desenvolvendo a pintura a partir do contato que ele tinha, porque o pai dele recebia visita de pintores da Academia de Belas Artes daqui de Pernambuco, de Recife, e essas pessoas iam nos domingos para fazer pinturas, levavam os cavaletes e começavam a pintar. E ele sempre teve muito interesse por isso, muito interesse mesmo. Ô professor, justamente o senhor fala aqui, essa questão de que ele teve contato com as artes, com a literatura também, né, com a arte literária e com a arte, a cerâmica e a pintura, etc. Isso é muito importante, o exemplo, né, dentro de casa. E eu gostaria, professor, de abrir um parêntese aqui e dedicar essa aula aos nossos alunos, porque eu tenho aqueles alunos que gostam de pintura, aqueles que gostam de cerâmica, não é isso? De literatura, em especial no caso aí quem gosta das artes plásticas, Sim, não é isso? sim. E aqui nós temos uma representação boa, não é isso? De alguns conhecidos aí do cenário pernambucano, Sim, não é isso? sim. Essas pessoas aí que vocês estão vendo na tela, a primeira imagem nós temos o artista Abelardo da Hora, que trabalhou na cerâmica, na oficina de cerâmica do pai do Francisco Brenan, só para poder contextualizar um pouco, né? Ele cresceu mais ou menos nas terras do Engenho São João, que fica localizado no bairro da Várzea, no Recife. E lá no Engenho São João, o pai dele construiu a cerâmica, uma oficina de cerâmica, perdão. E lá foi onde ele começou a ter contato com a cerâmica, certo? O Abelardo da Hora era um dos funcionários da oficina, que passou para ele algumas técnicas do trabalho com a cerâmica, onde ele foi aprendendo um pouco dessa área, mas ele não tinha, a princípio, o intuito de se construir como um artista ceramista. Ele não tinha essa visão de que com a cerâmica ele pudesse se tornar o artista que ele se tornou. Ele começou de fato com a pintura, mas através da influência das pessoas, dos artistas, ele foi a Paris. Ele foi a Paris, passou um tempo lá. E quando ele estava em Paris, ele teve contato com os trabalhos de outros artistas que foram grandes artistas do modernismo, da arte moderna, Pablo Picasso, dentre outros. E lá ele descobriu, através desses artistas, que a cerâmica também fazia parte do ofício deles. Pablo Picasso também tinha esse envolvimento com a cerâmica. Então ele pensou, meu pai tem uma oficina de cerâmica, eu já estou dentro desse universo. Por que eu não utilizar este universo, do qual faço parte, do qual cresci vendo, como uma forma de expressão artística? Então foi daí onde ele começou a trabalhar com a cerâmica, né, projetando as suas obras, as suas esculturas, e ele se tornou conhecido a partir disso. Eu gostaria de lembrar que o Abelardo da Hora ele foi também assunto aqui de um de nossos papos. O interessante é que quando nós falamos sobre Abelardo da Hora, a questão da escultura, justamente eu lembrei e falei aos nossos estudantes que também a escultura, as artes plásticas também faz a poesia e não só a letra. Sim. E nós temos ali uma outra figura, podemos ver? Bom, uma outra personalidade, né? Essa personalidade aí que inclusive completaria agora, né? Aniversário, Ariano Suassuna. Bom, Ariano Suassuna, acho que muita gente conhece por conta de suas obras, das suas peças, dos seus textos, principalmente o Auto da Compadecida, né? Acho que... eu gosto de destacar o Ariano Suassuna, porque o nosso estudante vai conhecer, e já conhece, que já foi falado aqui, sobre o movimento armorial, de valorização da cultura do Nordeste. Isso.
E por que a imagem de Ariano Suassuna associada ao tema da aula de hoje, Certo. né? Do nosso papo. Bom, Ariano foi um forte amigo de Francisco Brenan. Eles eram amigos, eles não estudavam na mesma escola. Ariano Suassuna estudou no ginásio pernambucano, Certo. aqui. E o Francisco Brenan, ele estudou na escola marista, no colégio marista. Mas logo depois eles tiveram um contato mais próximo, estudando para o vestibular, então foi quando eles se aproximaram. Ariano já tinha o seu amor pela poesia, pela literatura, então ele era um bom entendedor da literatura e também das artes de forma geral. Francisco Brenan, por sua vez, ele era apaixonado pela pintura, por conta da influência de família, por conta do pai, por conta dos artistas que conviviam com ele, mas ele não tinha tanto conhecimento teórico, né? Ariano tinha muito conhecimento teórico, então Francisco Brenan ele começou a se interessar um pouco mais, de se aprofundar por essa área das artes, a partir do contato com Ariano Suassuna. Ariano Suassuna foi um grande amigo e uma pessoa que impulsionou muito o Francisco Brenan dentro do seu trabalho artístico. E na tela, professor, nós temos aí algumas outras informações, não é isso? Isso. Bom, em 1949, ele viaja para a França, incentivado por Cícero Dias, né, que é bem conhecido também, um artista super conhecido da época. E ele frequenta cursos com André Lhote, com Fernand Léger, em Paris, em 1951. Ele conhece as obras de Pablo Picasso e Miró e descobre na cerâmica seu principal meio de expressão, né? Foi bem o que eu falei, que ele não tinha essa visão da cerâmica como uma expressão artística, né? De usar a cerâmica como uma forma de expressão artística. Ele vai ter esse interesse quando ele vai viajar para Paris e ver também que lá fora Pablo Picasso e outros artistas também tinham esse apego à cerâmica. Na tela, mais uma vez, certo? Na tela, aqui nós temos a seguinte questão, certo? Que quando fala de Cícero Dias, olhando bem na tela, Cícero Dias, que há aquela frase bem conhecida que é: eu vi o mundo, e ele começava em Recife, né? Ele começava em Recife. Isso. Então é essa questão da valorização do que é nosso, da nossa terra, não é isso? E prosseguindo aqui, nós temos mais informações na tela. Olhando para a tela, poderia ler, professor? Posso sim. Em 1971, inicia a restauração de uma velha olaria de propriedade paterna, próxima a Recife, transformando-a em ateliê, onde expõe permanentemente objetos cerâmicos, painéis e esculturas. Bom, sobre isso, como eu falei, o pai dele vai construir ali nas terras do Engenho São João, que é localizado no bairro da Várzea, no Recife, a sua oficina de cerâmica, a fábrica de cerâmica. Só que aí, passando um tempo, a fábrica ela vai ser desativada. Ela só vai ser ativada novamente com Francisco Brenan, mas já com a proposta de transformar aquele espaço no seu ateliê, no seu campo de trabalho, ali na sua área de trabalho. E aí na imagem a gente tem na tela a gente tem uma fotografia da oficina de cerâmica vista por cima. Ela fica no meio da Mata Atlântica, de uma reserva florestal também. Ele fica nas terras do Engenho São João, então é uma área muito bonita, gente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, de estar lá, mas eu, particularmente, eu sou apaixonado, porque eu nasci e cresci no bairro da Várzea, e eu sou apaixonado por essa área, sou apaixonado por saber que lá tem uma riqueza tão grande como essa, que é a oficina de cerâmica. E é importante saber, justamente, quando o senhor fala que é apaixonado pela questão das artes, saber que em nosso estado, em nosso Pernambuco, há um nome tão forte, um nome reconhecido nacionalmente e internacionalmente, como Francisco Brenan, entre tantos. É por isso que nossa série tem essa questão de valorizar o que é nosso, trazer a vocês, estudantes, o quê? Esse conhecimento desses grandes nomes em vários setores da literatura, da arte, e também os bens imateriais. Sim. Nós temos uma outra fotografia, não é, professor? Bom, aqui a gente tem uma imagem do parque central, da parte central da oficina de cerâmica.
É muito bonito, gente, é muito bonito mesmo. Você presenciando lá essa área da oficina, você fica encantado. Parece que você não está no Brasil. A sensação que eu tenho é essa. E aqui tem uma outra imagem na tela, por favor. A gente tem a parte interna, onde tem várias esculturas. Aí nessa imagem, aí não está ainda tão cheia de esculturas, mas se você for hoje lá, tem muitas esculturas espalhadas. Você visita e você vê muita obra mesmo. E eu gostaria de salientar que Francisco Brenan, a gente já reconhece, ele tem um traço, né, específico, Tem. ele tem um modo de ser, ele se coloca como autor realmente de um traço específico. É importante, estudante, vocês saberem justamente que cada autor tem o seu estilo, certo? E há uma definição do que é o estilo. O estilo é o espelho da alma, tá certo? E aqui na tela nós temos... Bom, questionamento, né? É exatamente o que o professor Robson estava falando aqui. Porque muitas pessoas veem as obras de Brenan, como a gente viu logo no início, a Torre de Cristal, certo? E pouca gente sabe de onde vêm as inspirações que levaram Brenan a ter esse conceito, né, na sua arte. Então, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha num trecho de uma entrevista que o Francisco Brenan deu, em que ele vai dizer o seguinte, vamos ver aí na tela. O meu ponto de partida é a reprodução como forma de eternidade. As coisas são eternas porque se reproduzem. E temos o ovo como ponto de partida, como forma primordial, como emblema de imortalidade. Eu tomo o ovo como um elemento que é aquilo que deve perdurar, aquilo que é um elemento mais puro, como forma que se aproxima da esfera e que é exatamente o elemento de construção e de permanência para proteger e preservar a vida. Isso é a sobrevivência. Belas palavras, Francisco Brenan, que justamente ele buscou nesse exemplo, não é isso? A questão do ovo, a questão da eternidade. Muito Exatamente. bom. É justamente ele conseguiu fazer poesia, reflexão, até de modo, Sim. que eu posso dizer, uma filosofia a partir dessa escultura, uma reflexão seria melhor. Nós temos aqui uma outra foto, né? Sim, a gente tem aí uma foto do Francisco Brenan com uma escultura, né? A escultura do ovo, que é o objeto que ele fala aí, que simboliza a imortalidade, simboliza a vida, simboliza a origem, né? Então ele tem um apelo muito forte a essa questão da vida, do nascimento e tudo mais. Isso é muito interessante, forte. professor. Quando o senhor fala justamente essa questão do Brenan, a questão do ovo, isso me traz o seguinte ponto. Que tal o nosso estudante fazer uma reflexão, ver a escultura e observar o que está por trás dela? Não é só a escultura pela escultura. Isso. Ele tem algo a dizer, como eu falei, entre aspas, uma filosofia, uma reflexão. E nós temos uma curiosidade, não é isso? Isso, essa curiosidade pouca gente sabe, mas eu trabalho na Escola Maria da Conceição, do Rego Barros Lacerda, como eu havia falado logo no início da aula, que é uma escola que ela fica localizada no bairro da Várzea, mais precisamente na comunidade da UR7. E a escola ela tem esse nome, né, esse nome bem comprido, Maria da Conceição do Rego Barros Lacerda. Por quê? Porque foi em homenagem à Senhora Maria da Conceição, que ela tem uma relação familiar com Francisco Brenan. Na tela a gente tem uma imagem de quem foi a Maria da Conceição, ela foi, na verdade, ela era prima da avó paterna dele. Então, assim, ela foi madrinha praticamente do pai de Francisco Brenan. Ela não tinha filhos, ela não, então ficou como herdeiro seu afilhado, que era o pai de Francisco Brenan, o senhor Ricardo, e foi daí de onde Brenan nasceu, naquela área, naquela região, e foi crescendo também. E aí a curiosidade também, professor, é que o seguinte, lá na escola em que eu trabalho, uma equipe de alunos que na época estavam cursando o 9º ano do ensino fundamental, estavam se preparando para o TCF. Como vocês aí de casa também sabem um pouquinho, né, os nossos alunos da rede do estado sabem também, que é o trabalho de conclusão do ensino fundamental. E aí eles fizeram um trabalho de pesquisa sobre a história da escola.
E aí, para poder ver essa questão de como surgiu a escola e tudo mais, eles entraram em contato diretamente com o Francisco Brenan, na época ele ainda era vivo, e ele próprio respondeu o e-mail da aluna. Eu peguei um trecho do e-mail da aluna, coloquei aí na tela para a gente ver, ele se dirigindo diretamente à aluna, a aluna Maria Cláudia, um abraço para ela, está no 3º ano já do ensino médio. E aí ele vai falar um pouco da história de quem foi a Maria da Conceição, e ele parabeniza os alunos pela iniciativa, parabeniza o corpo docente da escola, porque o terreno da escola foi doado por ela, para que se construísse uma escola lá no bairro. Então tem essa curiosidade aí bem interessante. Ele sempre foi uma pessoa muito acessível. Ele sempre foi muito acessível. Eu lembro muito de, às vezes, fazer caminhadas ali pela parte da oficina dele. Às vezes ele estava por lá, andando, olhando as obras que ele tinha. E ele conversava com as pessoas falavam com ele. Ele era muito acessível. Ô, professor, qual o desafio o senhor deixaria para o nosso estudante em torno de estudar um pouco mais sobre Francisco Brenan? Qual o desafio? Bom, o desafio que eu deixo para você que está em casa assistindo, para o nosso estudante, é o seguinte. A gente falou um pouquinho do Francisco Brenan, falamos também do seu amigo de longas datas, Ariano Suassuna, mestre da literatura. E Ariano, como o professor Robson falou, ele foi o precursor do movimento armorial. E aí a questão é essa, o desafio que eu deixo para vocês é essa. Que tal pesquisar um pouco sobre esse movimento que é tão importante de reconhecimento da cultura popular, de valorização da cultura popular? Então eu deixo esse desafio para vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse movimento armorial. Professor, justamente a gente poderia resumir essa conversa de hoje, foi sobre um pernambucano, né, recifense, como o senhor falou, né? Sim. A questão de que viu nas artes plásticas, né, essa questão, e mais precisamente na cerâmica, por assim dizer, certo? Toda essa questão de uma reflexão e um traço próprio, um traço. Então, essa aula de hoje, essa conversa, na verdade, fica para vocês, estudantes, observarem mais um pouco, atentamente, também as artes plásticas. Professor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Agradeço. E volte outras vezes aqui para conversar conosco mais sobre as artes, tá certo? Então, a todos vocês, um forte abraço do professor Robson, professor Jackson. E até a próxima.